Olá, amigos, bem-vindos. Hoje é o nosso último episódio da série Momentos de Saúde, do livro de Joana de Ângeles. Chegamos ao capítulo 20, o último capítulo dessa jornada, essa pequena jornada que nós fizemos, refletindo aí sobre tantos itens que fazem parte, que ajudam ou que, em desequilíbrio, atrapalham a nossa saúde integral. E Joana termina esse livro tão profundo falando sobre amadurecimento psicológico. Ela começa nos dizendo a respeito dos relacionamentos interpessoais. Como a gente começa a se relacionar geralmente com as pessoas? Não só relacionamento amoroso, afetivo, qualquer relação interpessoal. Embora nas relações aí de namoro, isso fique um pouco mais evidente. No início, a gente geralmente mostra o que temos de melhor, né? A gente quer mostrar a nossa melhor parte, a nossa faceta mais alegre, mais inteligente, fica escolhendo um monte de roupa, mesmo os homens ou qualquer pessoa menos vaidosa dá uma ajeitadinha. A gente procura se mostrar o melhor possível. E com o tempo, com o passar do tempo, a gente vai acostumando com aquela pessoa. Mesmo numa relação de trabalho, quando a gente chega a primeira vez no escritório, numa empresa, a gente está ali, né, todo quadradinho ainda, não sabe o que pode falar, o que não pode, e com o tempo a gente vai relaxando. Não é assim que acontece? A gente vai mostrando quem a gente realmente é. Quais são as nossas características, quais são os nossos humores. A gente nos mostra sempre, ainda que a gente esteja tentando mascarar, o inconsciente se faz presente sempre, já dizia Freud. Então, de alguma forma, a gente demonstra quem a gente é. E aí, Joana nos diz que nas pessoas saudáveis, nas pessoas realizadas, essa mudança entre o estágio inicial das relações e a continuidade, a duração, ela permanece sem surpresas. A pessoa não muda muito, né? Ela aparenta um pouco melhor daquilo que ela já traz naturalmente. Não é artificial, é ela sendo ela em qualquer situação. Tanto no seu mundo interior, quanto no seu mundo exterior. Ou seja, ela mostra para o mundo em atos, em falas, em atitudes, ela mostra quem ela é por dentro. A isso, Joana chama de verdadeiro amadurecimento psicológico. Estar num nível de autoconhecimento que proporcione uma autoaceitação. Eu sei quem eu sou sei as minhas qualidades e eu sei aquilo que eu preciso melhorar e até o que eu preciso mudar mesmo. Abandonar determinados comportamentos que são arraigados em pensamentos, ideologias, hábitos, talvez até milenares mesmo. Eu me conheço. Então, esse amadurecimento psicológico, ele decorre de uma pesquisa interna. Eu tenho que viajar para dentro. A maior viagem é a nossa interna. E é aquela viagem que cabe a cada um de nós fazer. Não dá para o outro me amadurecer. O outro pode me ajudar? Claro, por isso estamos vivendo em sociedade, por isso somos seres sociais, interdependentes. Nós nos ajudamos uns aos outros.
Mas o amadurecimento é uma tarefa que é interna. Eu preciso decidir fazer. É como o paciente que vai ao psicólogo inúmeras vezes, mas ele internamente não está disposto a se conhecer, a se olhar com verdade, a se modificar naquilo que precisa ser mudado. Vai passar a vida inteira no psicólogo e não vai resolver, porque não é de fora para dentro. O de fora para dentro nos influencia, nos cutuca o que tem lá dentro de nós, nos incentiva a mexer, a explorar, a desenvolver. Mas a decisão de mudança é uma vontade interna. Eu preciso ter esse start de querer. Ninguém ajuda quem não quer ser ajudado. Ninguém socorre aquele que não aceita ser socorrido. A gente tem que fazer de dentro para fora. E aí, esse nível de amadurecimento psicológico, ele diz, a Joana nos diz, que mora na linha do equilíbrio da personalidade. Não é aquela pessoa que fica numa gangorra emocional. Você nunca sabe como é que ela tá. E hoje tá azedo, não vou nem falar. Não, hoje o chefe nem chega perto. Ou um dia tá muito alegre, outro dia tá muito triste. Há quadros depressivos que trazem isso, né? A pessoa fica ali numa gangorra. Relações interpessoais que demonstram uma imaturidade são aquelas que estão sempre se alternando. Tem confiança e tem ciúme, tem amor, mas tem briga. Eu costumo chamar essas relações de relações ioiô, né? Fica bem no final de semana, chega na segunda, briga, quebra o pau, como se diz na linguagem popular, não quero nunca mais te ver. Na quarta já tá junto de novo. E assim vai ciclicamente. Quem não conhece esse tipo de relações em que estão ali intrincados numa instabilidade psicológica? Essas relações, que repito, não é só conjugal, não. Todas as nossas relações refletem o que nós temos dentro. Se eu tenho imaturidade psicológica, se eu trago instabilidade emocional, eu ajo assim em todas as minhas relações. Eu vou comprar banana na feira e eu vou agir com instabilidade emocional. Do mesmo jeito que eu lá na minha relação familiar, profissional, duradoura. Eu sou quem eu sou. E cabe a mim mudar. Cabe a mim buscar esse amadurecimento, buscar esse controle. Porque a instabilidade, a imaturidade psicológica que gera essa instabilidade de humores, nos traz enfermidades, nos torna doentes. Daí Joana está trazendo nesse livro, né, encerrando o livro com essa informação. Porque a gente adoece emocionalmente, a gente se mantém num desequilíbrio que nos adoece, e isso vai somatizar, vai aparecer no corpo. E aí vamos ter toda uma sorte de problemas de ordem física. Por quê? Porque o desequilíbrio do meu espírito desequilibrou a minha mente física, que desequilibrou o meu corpo físico. Esses desequilíbrios, esses desajustes internos geram desequilíbrios sempre em volta de mim. Eu desequilibro quem está ao meu redor com o meu desequilíbrio. Então, eu vou gerando
naqueles que estão convivendo comigo, com o meu desequilíbrio, eu posso causar neles estados depressivos, eu posso deixar as pessoas ansiosas. Ter que lidar com alguém que você nunca sabe como é que ele vai reagir é terrível. É terrível. Você ficar sem saber se a pessoa vai te dar uma bronca homérica ou se vai achar que o que você fez, seja lá a mínima decisão que você tome, foi correta. Isso vai destruindo a saúde emocional de quem convive com você. E é responsabilidade sua. Nós temos responsabilidade afetiva. Eu tenho sim responsabilidade pelo que o outro entende das minhas ações. Eu não tenho como mudar o outro. Eu não tenho como pegar com as minhas palavras ou com as minhas atitudes, pegar aquele espírito, aquela individualidade e moldá-lo, feito uma massinha de modelar ao meu desejo. Vai ficar como eu quero. Isso não existe. Mas todas as minhas palavras, todos os meus atos, eu sou responsável por aquilo que eu estou estimulando no outro. Muito embora o que o outro vai fazer com essa informação é muito particular. Você pode dizer a mesma coisa para duas pessoas, um vai entender de um jeito, outro vai entender de outro. Como a gente faz? Né? Maneiras, mecanismos. Joana sempre traz o conceito e depois ela traz ali algumas formas de ir em busca desse fator de saúde. Como é que eu faço para trazer, para ir aproximando a minha personalidade, a minha alma a esse amadurecimento psicológico? Ela nos diz: não te transformes em personalidade reatora, aquela que está sempre reagindo quando poderia e deveria agir. Pare e pensa, sinceramente, a maioria das situações, nas relações interpessoais que você tem, você está agindo ou reagindo? A sua atitude é uma ação consciente sua, escolhida por você, ou você está ali de bate-pronto, reagindo ao que vem do outro? Frases do tipo: com quem é bom comigo eu sou boa, mas quem me trata mal, ai, 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 ai de quem pisa no meu calo. Eu estou reagindo. Eu não tenho a minha personalidade própria. O meu comportamento, a minha maturidade psicológica está dependendo do estado do outro. Então eu não tenho maturidade. Eu preciso me esforçar e me empenhar para conseguir ter a minha fonte de ação no mundo, que sempre vai ser influenciada pelo meio, pelo que o outro me traz, mas que eu não me despersonalize, que eu não me desequilibre, me perdendo no desequilíbrio do outro. E por outro lado, que eu não seja uma pessoa boa só quando eu estou junto daqueles meus amigos que são boas pessoas. Eu tenho que ser uma boa pessoa a qualquer instante, inclusive comigo mesma. A tua ação e reação traduzem como és interiormente, bem como sentes e vês em realidade o que se passa em teu íntimo. Jane, como é que eu faço esse tal do autoconhecimento? Isso é muito difícil, não sei fazer isso. Vou ter que passar anos estudando espiritismo, anos fazendo terapia, meditação. Onde é que está esse tal de autoconhecimento? Observe-se. As tuas ações e as tuas reações, elas demonstram o que tem dentro de você. É como na culinária. Se tem lá uma pessoa numa cozinha fechada, cozinhando determinado prato, você não está vendo o que tem dentro da panela,
Mas pelo cheiro, você pensa, tá vindo uma macarronada, tá vindo um nhoque, tá vindo um legume X ou Y. A gente percebe quais são os teus perfumes no mundo. O que é que você está espraiando para o mundo? E às vezes a gente perguntar para as pessoas que nos são próximas como é que a gente age, como é que a gente está indo, é um santo remédio. Porque tem coisas que a gente não enxerga. Mas muitas das vezes as pessoas ao nosso redor, elas estão tentando, às vezes há anos, nos dizer de várias formas diferentes determinados comportamentos que nós precisamos mudar, ou nos elogiando em coisas que nós, por baixa autoestima, não nos observamos, não nos damos crédito. E as pessoas estão ali falando, e a gente não percebe. Então, o estar em contato com as pessoas de forma honesta, de forma acolhedora, seja para receber o que vier, seja para falar o que tiver que falar, que seja feito de forma acolhedora. Lembrando sempre que nos casos em que não é possível falar, o silêncio é uma prece. Em tudo a gente consegue conversar. Não desperdices energias mascarando-te. Só esse pedacinho de frase de Joana dá para a gente fazer inúmeros episódios, né? Porque a gente passa muito tempo da nossa vida se mascarando. A gente passa muito tempo da vida da gente contando mentirinhas para a gente mesmo e para os outros. A cada vez que eu fico repetindo um monte de coisas a meu respeito para as outras pessoas, é porque, na verdade, eu não estou muito segura quanto a essa informação a meu respeito. Então, eu tenho que mostrar, sabe aquela pessoa assim que todo dia tem que postar lá na rede social que ela é muito feliz, mas ela é muito feliz mesmo. Há algo errado ali. Há algo ali dizendo help, socorro, me acuda. Alguma coisa não está tão bem assim. Joana nos diz que precisamos nos dedicar à nossa transformação íntima. A transformação íntima não é obra de um dia só, de um único pensamento. Hoje decidi me transformar, vou ser uma pessoa melhor, mais saudável, irradiar luz. Não, não é isso. Não é uma coisa que adianta também você ir lá para o espelho e ficar dizendo eu me amo, eu sou feliz, eu sou bondosa. Não é isso que é transformação íntima. Transformação íntima é um trabalho, é um esforço, é um zelo próprio. É cuidar de si. Como tomar banho, escovar dente, a gente faz todo dia, não faz? Porque é necessário para a manutenção desse corpo físico. A transformação íntima também é um cuidado que nós precisamos ter a todo o tempo conosco. Nós precisamos zelar pelo nosso equilíbrio, nós precisamos cuidar como uma plantinha delicada, mas absolutamente duradoura, que a gente vai plantando, cuidando, crescendo, podando o que precisa podar, aumentando luz, aumentando o adubo, tratando de diferentes formas conforme as estações da vida. Então, essa é a nossa tarefa, esse é o nosso dever e o nosso direito para conosco mesmo. Nós podemos e devemos, como diz a benfeitora, cuidar de nós mesmos, caminharmos rumo a esse equilíbrio emocional que ela nos traz. Com esse aprofundamento no eu espiritual, com esse mergulho profundo, que não é obra de uma única encarnação, gente. A cada novo
teste terreno que nós formos passando, cada vez mais nós vamos nos aprofundarmos nesse nosso eu espiritual. Mas não dá para eu adiar para a próxima encarnação, porque eu já tenho uma tarefa comigo mesma para essa vida de agora. Não importa que idade eu esteja, em que situação eu esteja neste momento. É a hora de eu me encontrar comigo mesma. Somente esse aprofundamento no seu eu espiritual, no seu eu verdadeiro, quem eu sou de verdade. Tira os títulos, tira a condição social, tira a plaquinha que você utilize em algum lugar ou um carimbo que você use numa rede social ou no mundo sem ser digital. Quem é você verdadeiramente? Com esse mergulho sincero, bondoso, buscando o que há de melhor em você, a saúde plena vai ser tua amiga nessa jornada, né, de encontro, de realização interna, de se tornar uma pessoa melhor. Caminhando assim naturalmente, quem você é logo no início de uma relação e o que você vai ser ao longo dos anos não tem tanta diferença. E não é aquela pessoa que já chega cometendo sincericídios, com perdão da palavra que não existe, que já chega despejando um monte de coisa ruim e aí diz que eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, síndrome de Gabriela, né? Como diz a música. Isso não é ter maturidade psicológica, pelo contrário, é uma imaturidade gigantesca, porque você está ali inflexível naquilo que é ruim. Todas as vezes que a gente engessa, que a gente cristaliza, a gente gera dor no outro e em nós. Então que nós busquemos todos esses momentos de saúde, tenhamos, como a Joana termina esse livro, tenhamos Jesus como o nosso sublime modelo. Ele nos traz esse modelo de equilíbrio, não importava com quem ele falasse, não importava se estivessem espezinhando ele, não importava até se estivessem colocando ali uma cruz de espinhos, e todo o resto mais que a gente sabe que ele passou. Ele se mantinha em equilíbrio, nos ensinando o que é a saúde plena. Saúde plena é termos, sim, todas as vicissitudes da vida. Uns mais numa área, outros mais em outras, uns de um jeito, outros de outro. Cada etapa da vida com as suas idiosincrasias, com os seus desafios, mas ainda assim nós podemos ter essa saúde, nós podemos buscar essa saúde integral. Lembrando lá do inicinho, quando a gente começou esse episódio falando que a saúde é todo o nosso campo espiritual, social, emocional, físico, ecológico, que aí também entra a questão da nossa relação com o mundo, com a natureza, está tudo interligado. Fazendo esse serviço interno, nos permitindo caminhar passo a passo, porque não é da noite para o dia, a natureza não dá saltos, a gente não vira espírito crístico em uma encarnação. Nós estamos aqui para nos tornarmos pessoas de bem, né? Homens de bem na linguagem lá de Kardec, mas que representava pessoas de bem, seres humanos, menos animalizados, menos reativos, reagentes e mais agentes, conscientes, amorosos e, por tabela, mais saudáveis e felizes. Encerro o episódio de hoje com 2 frases de Joana no inicinho desse último capítulo. Penetro-me para conhecer-me, exteriorizo-me
para oferecer. O sentido da vida é amar e servir. Amar a mim e ao próximo e servir a todos, indistintamente. Se queremos ter saúde, essas são pequenas anotações e leves considerações em torno do tema, que é muito mais abrangente. Eu agradeço a todos que assistiram todos os episódios ou que estão aí assistindo, alguns pulados ou voltando lá desde o início. Eu agradeço a participação de todos, a companhia de todos vocês e informo que nós não vamos ficar sem Joana, não. Nós vamos começar já semana que vem algum outro momento com Joana de Ângeles. E qual será, hein? Quem adivinha? Um beijo grande e saúde a todos nós.